tudo bem? Bom, sem muita enrolação, porque eu uso muito o YouTube e vejo pessoal pedindo tudo que eles precisam, gastam 3 a 4 a 5 minutos só pedindo, e eu não sou a favor disso. Então é o seguinte, quais os acontecimentos que podem propiciar o transtorno bipolar. No meu caso, uma das coisas mais importantes que aconteceram foram a morte do meu pai, porque a minha mãe entrou em depressão e começou a beber, e a casa caiu, entendeu? E ela eu falo, eu e meus irmãos, ela nos induziu a fazer uma doação da nossa parte da pequena herança que ele deixou. E daí, de uma certa forma, naquela época eu tinha 14 anos e fiquei, entre aspas, nas mãos dela. E ela, dessa forma que estava bebendo, ela entrou numa depressão profunda e ficava ouvindo músicas tristes e nem acendia as luzes da casa. A gente chegava em casa, ela estava no escuro, de cara feia e emburrada. Então isso, de uma certa forma, acabou gerando um ciclo vicioso ali de comportamentos, né? Dentre eles, uma certa, para não dizer grande, revolta com tudo isso. E, sendo bem resumido, o que aconteceu? Meu irmão mais velho, ele saiu de casa, casou, né? E o outro irmão também. Daí fiquei eu com a minha mãe e percebi que não ia aguentar a situação com ela. Daí foi aí que eu comecei a trabalhar com publicidade, e de uma forma bem incipiente ainda, mas eu sempre tive uma criatividade muito aguçada. Então eu comecei a pegar pequenos bicos que se chamam freelas, né? Freelancers. E as coisas começaram a dar um pouquinho e tal. Daí eu me mudei para um apartamentinho do tamanho de um ovo no Brooklyn, na Rua Indiana. Daí eu acabei por usar maconha, e eu tinha 20 e poucos anos, 24, 23, e abrindo um parênteses, até onde eu sei e li, a maconha, para um jovem que não chegou aos 27, pode fazer muito mal para o desenvolvimento do cérebro. Fecha parênteses. E daí os negócios, né? O trabalho, ele parou de ir para frente, e daí eu tive uma depressão. E daí a gente foi obrigado a sair do apartamento, porque era alugado, e eu fui despejado. Então, eu, também resumindo, eu fui acabar morando num hotelzinho decadente,
ali na rua, do lado da rua Santa Ifigênia, da igreja Santa Ifigênia, e daí eles tinham um quarto, até que era, na época que ele foi construído, ele devia ser bom, porque era grandinho, o quarto era uma suíte e tal, mas quando eu entrei lá, já era bem surrado, e eu acabei tendo que ir trabalhar num tipo de um subemprego de fiscal de camelô, numa cidade que chama Francisco Morato. Eu pegava o trem toda manhã e ia para lá, né? E eu lembro, nunca vou esquecer, daquele cheiro de borracha queimada acho que não sei do que, do freio do trem. Eu sei que isso me incomodou muito, sempre. E entrava muitas vezes um pregador com uma Bíblia na mão, falando sobre o Apocalipse, e eu já não estava muito bem das ideias, estava vivendo aquilo diariamente, e estava comendo mal, e começou a pegar essa situação para mim.